nome de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a gente possa, nós possamos nos consagrar a Nossa Senhora nesse momento. Ela que a igreja nos ensina que é medianeira de todas as graças, aquela que intercede por cada um de nós. Então é devido, é saudável que nós, enquanto católicos, nos consagremos a nossa mãe, aquela que cuida de nós. Então vai consagrando tudo que você tem, tudo que você é, essa mãe zelosa, a mãe das bodas de Caná, aquela que entra nos bastidores da nossa vida, da nossa história, que sabe, você percebe tudo que nos falta, tudo que nos precisamos e levamos. Nossa Senhora quer nos consagrar tudo que tem, tudo que chega. Eu consagro a minha família, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, tios, primos, enfim, toda a minha família. Eu consagro o meu trabalho, eu consagro os meus empreendimentos, meus sonhos, Nossa Senhora, eu consagro a Ti. Meus projetos, eu quero consagrar esse grupo de oração a Ti, consagrar cada irmão e irmã que está a Ti, pedindo para que o Senhor interceda por cada um de nós, pedindo para que nós possamos ver a misericórdia de Deus em nossa vida. Interceda por nós, ó Maria Santíssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos filhos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá um abraço nesse irmão, nessa irmã. Fala assim, que bom você veio. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 25. Amém? É fácil, né? Está antes de Apocalipse. Lucas, capítulo 14, 25. Vamos ficar em pé? O Brasil vai voltando ao normal, né? Agora descobriram quem matou o Beck Hot. Eu fico olhando um pouco na internet, na discussão. Tem tanta coisa para a gente discutir, né? Mas vamos que vamos. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 25. O título, eu não sei qual é o título que está na Bíblia de vocês, mas o meu está aqui. A qualidade dos verdadeiros discípulos. Como é que vai na sua Bíblia? Qualidade dos verdadeiros discípulos. Então você gosta, né? A qualidade dos verdadeiros discípulos. Se a gente fosse com o título do nosso grupo de hoje, eu colocaria como nos tornarmos verdadeiros discípulos. Pergunta aí para a sua irmã, para o seu irmão, para o seu lado. Como nos tornamos verdadeiros discípulos? Vamos ver. Versículo 25. Muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e se não me ama mais que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem como acabá-la, para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que
Este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentá-lo que vem contra ele, com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Versículo 34. O sal é coisa boa, mas se ele perdesse o sabor, com que recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para adubo, mas será lançado fora. O que tem ouvido para ouvir, ouça. Essa é para nós palavras da salvação. Glória a Deus, sim. Vamos ler uma palavra. Dura palavra, verdade não é? Precisava ali de pregação. Jesus começa dizendo claramente que aquele e aquela que ama mais sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas irmãs, até sua própria vida, não serve para ser seu discípulo. Eu confesso a vocês, quando eu comecei a ler esse trecho do Evangelho, para estar aqui partilhando a palavra, logo saltou ao meu coração que Deus pega algo que é tão caro para nós, sim ou não, que é a nossa família. Hoje em dia, infelizmente, se muita gente coloca outras coisas na frente da família, coloca ou não coloca? Tem gente que até mata a família, é verdade ou não? Mas nessa época de Jesus, ao coração daquelas pessoas, a família era o bem mais precioso. Graças a Deus aqui para nós, a família é o nosso bem mais precioso, né? Nós fugimos da regra muito. Então Jesus pega o bem mais precioso que aquele povo tinha, aquilo que o povo mais amava, e diz: se você amar eles mais do que a mim, você não serve para ser meu discípulo. Duro isso, né? Mas a verdade, isso me saltou o coração. Eu comecei a conversar com Deus. Como assim, Deus? Comecei a lembrar de outras passagens onde o Senhor manda nós, a humanidade, né, largar nossos pais, casar, criar família. Como assim o Senhor manda uma vez nós casarmos, criar família, e agora manda me colocar os nomes de lado, né? Eu fiquei com essa sensação. E muitos de nós fica às vezes com essa sensação lendo esse texto, que é para a gente desprezar, largar o nosso povo. Na verdade, não é isso que Jesus está dizendo, para você desprezar os seus. O que Jesus está dizendo para nós é que nós não devemos, é que eu, Jairo, não posso colocar a minha esposa, os meus filhos, a minha mãe, no lugar que só Deus pode ter no meu coração. Amém? Amar a Deus em primeiro lugar. Deus deve estar numa escala de amor no seu coração em primeiro, mais que o seu marido. Mas às vezes fica fácil, né? Alguém pensou assim, já está. Mais que o seu filho, mais que a sua filha, mais que a sua mãe, nós devemos ter Deus acima de todos eles. Vocês estão entendendo? Então Jesus está dizendo para mim e para você: se você, numa escala de amor, não me colocar acima de todos os seus, você não serve para ser meu discípulo. Vocês estão entendendo? Sim? Então não é para você desprezar os seus.
isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Fala aí, meu irmão, seu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe, às vezes você pode dizer assim, mas eu já coloco Deus acima de todas as coisas. Mas se a gente for investigar o nosso coração no fundo, não precisa ir tão fundo, muitas das vezes Deus está em segundo, terceiro, se não quarto, quinto, dependendo aí. Vou chegar lá. Então, nós devemos ter Deus como o primeiro, senão nós não servimos para ser discípulos dele. Daqui a pouco a gente vocês vão entender mais sobre o que eu quero dizer. Eu conheci, às vezes você pode dizer assim, pensar assim, eu coloco Deus sobre todas as coisas, né? Para mim é fácil. É como eu dizia para vocês, nós investigarmos, muitas das vezes nós colocamos Deus em segundo, terceiro. A gente vê aqui nos exemplos do Evangelho bíblicos, quando Jesus chama aquele jovem, vem e segue-me, o que ele fala? Deixa eu ir lá despedir do meu pai. Deixa eu ir lá enterrar meu pai. Não é que o pai dele estava morto. Ele iria esperar o pai dele morrer. O pai dele não estava morto, não é que estava acontecendo o velório lá. Ele deixa eu enterrar o meu pai, ou seja, deixa eu viver com meu pai né? Depois eu vou. Quem coloca os seus acima de Deus não serve para ser seu discípulo. Porque não acompanha. Se Jesus sai andando, né, se a vida de Jesus era caminhar, se Jesus tinha que ir pelos outros lugares, como esse jovem ia acompanhar se ele ia esperar o pai dele morrer? E quantas das vezes, verdade ou não é, a gente fica esperando certas coisas organizar na nossa vida, certas coisas morrerem, terminando a nossa vida, para a gente seguir a Jesus. Estou mentindo? Estou mentindo? Vou esperar acabar. Eu brinquei com o negócio da Odete Roitman, mas quantas pessoas nem de casa saíram para ver quem matou a Odete Roitman? Quantas? Graças a Deus, irmão. Mas séries e outras coisas que tem nos segurado dentro de casa e a gente não tem vindo ao encontro com o Senhor. Hoje eu não posso. Vou esperar. Eu conheci um grande homem, ele morreu na última sexta-feira. Grande homem mesmo. Uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci. E ele era um homem que ia na missa todo santo dia. Nada o impedia de ir à Santa Missa. Isso. Mas a vida dele nem sempre foi assim. Né? Quando ele não conhecia a Deus, ele ia poucas vezes na missa. E na missa, 7º dia, quando tinha um casamento. Mas aí ele conheceu a Jesus. Depois que ele conheceu a Jesus, ele passou a ir à missa todo santo dia. E um dia ele testemunhou que, de vez em quando ele aprontava para ir à missa, a mulher dele brigava com ele. A esposa dele ficava brava com ele, sabe? Para que tanto você ir à missa, não sei o quê, ele ficava falando na cabeça dele. E eu, muito curioso, perguntei: e aí, irmão, diante dessa briga, o que você faz? Aí ele testemunhou assim: eu deixo ela lá em casa brava e vou me encontrar com você. Porque o Senhor é a minha verdade. Imagina se ele fosse esperar a mulher dele se acalmar. Quantos encontros com o Senhor ele perderia? Verdade não é? Quantos encontros, quantas curas ele não recebera? Ficaria sem receber porque ele ia esperar a esposa dele se acalmar.
Meu irmão, minha irmã, e quantas vezes nós deixamos de vir ao encontro com o Senhor porque a minha esposa está com a cara fechada? Eu vou ficar em casa porque aí ela acalma. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes nós deixamos de vir na presença do Senhor porque esse ou aquele vai falar mal de mim ou vai brigar comigo? É claro que aqui não acontece, que é no nosso culto de oração, né? É mais lá do meu bairro. Mas quantas vezes o povo do meu bairro deixa de ter encontro com o pessoal com o Senhor por conta de que as pessoas acham? Irmãos, o Inácio entendeu essa passagem. Ele entendeu que se eu fui no velório dele, eu não gosto muito de ir no velório, viu? Então você não morre, se você morrer eu não vou, já vou avisar. Quando eu vou, só dou uma entrada atrás. E quando eu cheguei perto do caixão dele, me deu uma certeza do céu, sabe? De um homem que todo dia tinha um encontro com Jesus Eucarístico. De um homem que nada nem ninguém me impedia de encontrar Jesus. E hoje, eu meditando nessa palavra, o Senhor me lembrava assim, que Inácio, como muita gente, entender essa passagem. Essa passagem que hoje nós precisamos entender. O Senhor te chama. O Senhor me chama a ficarmos mais próximos dele. Mas para nós ficarmos mais próximos de Jesus, para nós sermos esses discípulos, nós teremos que renunciar muitas coisas na nossa vida. Estou falando de mim, eu preciso renunciar muita coisa. Talvez você seja uma ou outra, mas nós precisamos renunciar. Se nós não largarmos mão de certas coisas, nós não veremos a glória de Deus. Fala aqui, e é sério. Se você não largar de muitas coisas, você não vai ver a glória de Deus. Irmãos, há uns 2000 e tantos anos atrás, Jesus começou a se encontrar com os primeiros discípulos, com esses primeiros homens que eram comuns, como eu e você, homens que trabalhavam, homens que tinham sonhos, homens que tinham projetos, homens que tinham famílias, homens que tinham amigos, homens que tinham até hobby. Eu lembrei daquele discípulo lá que estava debaixo da árvore, tinha uma sombra. Quem não gosta disso, né? De ficar sentado. Aí vem Jesus e olha lá, fala, eu te vi lá debaixo da árvore. Uns pescadores, outros cobradores de impostos, enfim, mas homens comuns. Aí de repente vem Jesus e o chama. O que a gente percebe depois do sim que eles deram? Esses homens comuns, o povo vai dizer, os historiadores, como Pedro, não era nem letrado, ou seja, na nossa época era um analfabeto. E a gente vai ver esse povo sem ser letrado, sem ter estudos, pessoas simples, depois de responder o chamado de Jesus, eles impactaram o mundo. Pessoas simples, que depois de começarem a seguir a Jesus, mudaram o mundo. Ficaram diante de pessoas poderosas do mundo, puseram essas pessoas no bolso. É assim que a gente fala, né? Pessoas simples, mas que a partir do momento que começaram a seguir a Jesus, ficaram grandiosas. Então, quando Jesus, eu fiquei imaginando hoje à tarde, eu não sei quando da primeira vez que você teve um encontro pessoal com Jesus, mas eu fiquei cheio de expectativa. Eu fiquei pensando assim, Rose, onde será que Jesus vai me levar?
minha vida, né? Tinha meus amigos. E com certeza os discípulos estavam também cheios de expectativas, né? O que será que vai acontecer? Mas eles disseram o seu sim. E como os discípulos, esses discípulos que, quando eu disse meu sim para Deus, eu tinha uma noção assim, né? Eu não imaginava que eu estaria aqui pregando um dia. Os discípulos também não imaginavam que eles iam pregar para milhares de pessoas. Os discípulos não imaginavam que a sombra deles ia curar alguém. Vocês sabem dessa história, né? Eles passavam assim, a sombra deles curavam as pessoas, no nome de Jesus. As pessoas pegavam os lenços dos discípulos, não é do Vardomiro não, né? Do Vardomiro não funciona. Mas as pessoas pegavam os lenços dos discípulos e passavam assim, as pessoas ficavam curadas. É claro que os discípulos não imaginavam isso, verdade ou não é? Mas vejam que a partir do sim deles, a partir do momento que eles começam a seguir a Jesus, veja como a vida deles se transformaram. E não só a vida deles, mas eles transformaram a vida das pessoas ao redor. Quer transformar a vida ao seu redor, sim ou não? Os discípulos transformaram o mundo. Talvez se eu falar para você que você precisa transformar o mundo, você vai falar, é muita coisa. Mas você pode transformar o mundo à sua volta, verdade ou não? A gente pode? Pode ou não pode? Então a gente precisa, meu irmão, minha irmã, nos tornarmos verdadeiros discípulos. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que é daquela, uma irmã que era coordenadora diocesana. Eu já contei essa para vocês, né? Vou contar de novo. E às vezes a gente acha que nós somos discípulos de Deus. Quantas pessoas como eu põem camisas com dizeres de Deus, com imagem de Nossa Senhora? Quantas vezes nós acordamos 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, rezamos o rosário? Quantas vezes a gente vem no grupo de oração, mas a gente sai desses momentos e somos as mesmas pessoas, os mesmos cavalos. Quantas vezes, verdade ou não é? Quantas vezes nós entramos nesses momentos e não saímos convertidos? E o que o Senhor está dizendo para mim e para você é: converta-se. A palavra discípulo é o mesmo que aprendiz, é o mesmo que aluno. Na época de Jesus era comum as pessoas seguirem aos mestres. E seguir ao mestre é ficar igual ao mestre. Então, quem se diz discípulo tem que ficar igual ao seu mestre. E às vezes, infelizmente, a gente vê na igreja, né? Claro que aqui não. Mas as pessoas se dizem cristãs, mas é cristã só na fala, só na camiseta, só no, né? Só por fora. Por fora era viola, por dentro, pão colorado. É assim ou não é? Acontece mais lá com meu pai. E ser discípulo é se tornar igual a Cristo. Então a gente se diz cristãos, mas o nosso comportamento não é de cristão. Aí conta-se, na verdade isso é um fato real. A moça era coordenadora diocesana da RCC, na cidade. E foi um pregador muito famoso lá. E dentro das pregações dele, uma hora ela pegou e chamou ele para ir rezar na casa dele. Eu já contei essa história aqui já, né? E ela disse: vai lá rezar lá em casa porque meu filho não se converte, meu filho é um traste. Foi xingando o filho dela, de tudo quanto é nome e tal. Então você vai lá, você impõe as mãos nele, o espírito maligno vai sair e ele vai se converter. E o pregador foi, chegou lá, perguntou onde ele está. Ele está no quarto, só que não tocado no quarto. O pregador entrou lá, o menino assustou, né? Ficou meio assustado. Falou: eu vim aqui que a sua mãe pediu para eu rezar para você.
Você não vai na igreja, você não quer saber de nada. O que está acontecendo? Perguntou ele, Cristina. Por que você não vai no culto de oração com a sua mãe? Você não vai na igreja com a sua mãe? Ele falou assim, Deus me livre de ir na igreja. Eu até acho que eles batem na minha mãe lá. Eu acho que o padre dá uma coça na minha mãe. Porque toda vez que minha mãe vai no grupo de oração, toda vez que minha mãe vai na igreja, ela chega brigando com meu pai. Xinga meu pai de tudo quanto é nome. Me xinga o cachorro, xinga o papagaio. O que eu vou fazer nessa igreja? Mulher era coordenadora diocesana. Aí o pregador saiu na sala, a mulher lá, e aí, rezou com o meu filho, tirou o capeta dele. Ele falou, tem que rezar para você. O capeta cai em você. Então veja quantos anos de caminhada essa senhora poderia ter, essa irmã tinha. E ela não se deixou ser moldada por Jesus. O verdadeiro discípulo, meu irmão e minha irmã, faz o que Jesus fazia. Tem até uma musiquinha do Padre Leozinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sofrer como Jesus sofreu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu teria muito mais feliz. A gente sabe que essa estrofe, essa é a resposta a um questionamento de uma criança. A criança perguntou o que era preciso para ser feliz. Essa é a resposta. Viver como Jesus viveu. Sofrer e sonhar como Jesus. Então o verdadeiro discípulo, ele é moldado segundo o seu mestre. Se nós seguimos a Jesus, nós temos que ter comportamento como o de Jesus. Hoje em dia temos vários mestres aí, né? Hoje eles falam influencers, né? Eu fico olhando lá, tem gente que tem 40 milhões de seguidores, 10 milhões, 5 milhões, não tenho nem 4 mil. Mas eu fico olhando os mestres nas quais você vai olhar lá quem segue, muitos católicos, vai seguir essas pessoas, e essas pessoas que só fazem titica de galinha, essas pessoas que só fazem M. E todas aquelas pessoas que o seguem só fazem também titica de galinha. Por quê, meu irmão e minha irmã? Porque todo aquele a quem nós seguimos, nós nos tornamos igual a ele. E não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho segundo São Mateus, que todo aquele bem formado se torna como o seu mestre. Então, se nós seguimos alguém que faz titica de galinha pelo mundo, nós seremos destinados. Nós também vamos fazer titica de galinha. Eu vou falar uma palavra difícil aqui, mas não sai. Então, se você segue quem faz caca, você vai fazer caca. Quer fazer caca, meu irmão? Então, para de seguir essas pessoas que nada tem para acrescentar na sua vida. E segue a Jesus. Deixa-se ser formado por Jesus. Fala aí para o seu irmão, para o seu irmão. Nós temos que nos tornar como o nosso mestre. Nosso mestre Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não tem sentido. Não tem nenhum sentido nós continuarmos dizendo que nós somos cristãos se nós não praticarmos o que Jesus pratica.
Por fim, como então nos tornamos discípulos do Senhor? Eu já disse, antes mesmo que eles responderem no sim, Jesus já tinha dito lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O que é arrepender, meu irmão, minha irmã? O que é arrepender? Se não sairmos da vida velha, se não passarmos por outro lado que é Deus. Quando antes de eu entrar na igreja, eu estava em um lado. Hoje eu estou procurando estar no lado de Deus. E é isso, voltando lá, é isso que o Senhor está dizendo. Arrependei-vos, largai tudo o que vos impede de se aproximar a mim. Hoje, enquanto eu rezava por nós à tarde, eu lembrava daquela passagem onde Jesus vai dizer, né? Se a sua mão te atrapalhar para entrar no céu, o que Jesus vai dizer? Arranca! Se o seu olho te atrapalha a experimentar, a ver a glória de Deus, o que você faz? Arranca! Duro, né? Eu me recordo, meu irmão, minha irmã, que, é claro, no sentido figurado, Jesus está dizendo. Mas eu me recordo quando eu encontrei Jesus, o quão foi doído eu ter que interromper a amizade com os meus antigos amigos. Não é que eu fiz mal deles, é porque aquele tipo de amizade me atrapalha ainda hoje a minha glória. Esses dias eles colocaram um grupo lá, só a patota da antiga. Eu nem vou falar para vocês o nome do grupo, já está escândalo. Me atrapalha ver a glória de Deus. Então, não dá para mim. Convido, tchau, mas eu não posso me aprofundar. Então, o que Jesus está dizendo? Arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo já. O reino de Deus está sobre nós, o reino de Deus está sobre você. E se você quer viver esse reino de Deus, meu irmão, minha irmã, larga a mão das coisas que te impedem de ver a glória. O que te impede de ver a glória? Hein? O que te impede de ver? Não precisa responder, não, porque estipulou na saia justa também, não estava respondendo. Mas o que te impede de ver agora, Fábio? O que te impede, Ana? O que te impede, Cacilda? O que te impede? No fundo, todos nós sabemos verdadeiramente. E o que o Senhor está dizendo para nós hoje? Se você não largar a mão dessas coisas, você não experimentará a glória de Deus. E vou falar para você, versículo 34, eu não tinha nem reservado para ler, versículo 34 e 35. Além de você não ver a glória, nós sabemos, e eu já falei aqui inúmeras vezes, ninguém foi jogado no mundo, Jesus não nos criou para... Nós não somos qualquer coisa. Todos nós temos um propósito na vida. E o Senhor vai dizer aqui no versículo 34, o sal é coisa boa. Fala aí para o seu irmão, você é coisa boa. Mas, aí ela continua aqui no versículo, mas imagina se essa coisa boa perde o seu sabor. Olha aí, meu senhor, foi imagina se você perde o sabor aí. Você deu um propósito, hein? Cristina, imagina se você. Se você perder o sabor, meu irmão, minha irmã, com o que recuperará? É Jesus que está falando. Olha só. Se esse bendito que está do seu lado não era disfarçadamente assim. Se esse bendito e se essa bendita perder o sabor, versículo 35, não servirá nem para adubo.
Deus que está falando mesmo. Se o Jairo perder o sabor, não servirá nem para. Pior, hein? Será lançado. Fala isso se você tiver coragem. Será lançado? Será lançado fora. Ai, meu Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, hein? Que ouça. Quem tiver ouvidos, que ouça. Meu irmão, minha irmã, nós temos duas opções nessa vida. Desculpa, mas essa é a verdadeira verdade. Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o... E há um grande esforço do mundo a querer colocar no nosso coração que o inferno não existe, que o demônio não existe, que a gente pode levar a vida ao nosso bel prazer. Isso é enganação do demônio. A gente deixar se enganar por isso, quando a gente perceber, a gente já vai ser lançado fora. Eu não quero não. Você quer? Então assim, vamos pedir essa graça a Deus, né, minha gente? Coloca a mão no seu coração. Vamos pedir essa graça a Deus. Hoje o Senhor, meu irmão e irmã, nos chama a viver a sua glória. Hoje o Senhor nos chama a viver junto com Ele, junto dele. O Senhor nos chama a ser formado por Ele, a ser moldado por Ele. Mas nós precisamos abrir mão das nossas paixões. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que salta ainda aos nossos olhos na frente de Jesus, na frente do Senhor. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que ainda nos atrai. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que ainda nos distrai. Quantas coisas têm nos distraído, meu irmão e irmã? É aquela cena inofensiva em que a gente começa a ver e vai ali entretendo, o próprio nome vai dizendo, diz, né, o próprio nome dessas situações diz, né, entretenimento, e vai nos entretendo, e quando a gente vê o dia passou e a gente não rezou, a gente não teve um momento com Deus. É um celular, a verdade não é. Eu quero compartilhar algo com vocês. Esses dias eu esqueci meu celular, fui trabalhar sem meu celular, mas meu coração tranquilo. Aí eu cheguei em casa no sábado, veio meus 3 filhos. Pai, como é que você fez? Aí eu falei, ué, fez o quê? Como é que você fez sem seu celular? Eu falei, uai, normal. Mas quantas vezes, né, e ali, no princípio foi engraçado, mas depois eu falei, meu Deus do céu, veja as prioridades que estão no coração dos meus filhos. Quantas vezes, né, meu irmão, minha irmã, nós fiamos a nossa vida no aparelho celular, depositamos ali tempo, gastamos tempos no aparelho celular, nas mídias sociais, nos vídeos, seguindo a mestre, vendo conteúdos que nada nos acrescenta. E quando vê, o dia passou, e nós não nos voltamos a Jesus, ao Senhor, não deixamos o nosso coração ser moldado por Deus. O Senhor está dizendo para mim e para você, está dizendo a cada um de nós, lança a mão de todas essas coisas. Se você não lançar a mão das suas prioridades, se você não lançar a mão
decidida como eu nessa noite, vai dizendo ao Senhor agora, vai pedindo ao Senhor a graça de você ficar ciente das coisas que tem te aprisionado na terra. Tudo aquilo que tem te feito uma mulher, um homem terreno só, um homem e uma mulher, desculpa a palavra, mas é essa, mundana. Vai pedindo essa graça ao Espírito Santo agora, para te revelar ao seu coração nos próximos dias, nas próximas horas, o que tem te impedido de se tornar um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula de Deus. Vai pedindo essa graça, vem Espírito Santo. Vai pedindo o Espírito Santo sobre o seu coração agora. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo iluminar o meu coração, ilumina o meu coração, ilumina todo o meu ser. Eu me abro ao teu querer, vai dizendo isso. Eu me abro ao teu querer, Espírito Santo. Eu me abro, eu me submeto ao teu poder agora. Eu me submeto ao teu poder. Eu me submeto até a luz. Para que vós, Espírito Santo, ilumine o meu coração e mostre as prioridades que estão no meu coração. Mostre tudo aquilo que tem ficado à frente do Senhor. Tudo aquilo que tem dominado o meu coração, tudo aquilo que tem aprisionado o meu coração nas coisas da terra. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vai pedindo esse Espírito, meu irmão, minha irmã. É você e Deus agora, você é o Espírito Santo. Se você quer verdadeiramente se tornar um discípulo de Deus, vai pedindo o Espírito Santo agora. A palavra vai dizer que só pela ação do Espírito Santo nós conseguimos reconhecer Deus como nosso Senhor. Então vem Espírito Santo, vem no meu coração, eu me abro ao teu querer, eu me abro à sua iluminação, ilumina o meu coração, Espírito Santo. E mostra-me mesmo tudo aquilo que tem me aprisionado, tudo aquilo que tem me impedido, tudo aquilo que tem me tirado o sabor. A palavra que me vem agora é destempero. Muitas coisas têm nos destemperado, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo te revela agora tudo aquilo que tem te destemperado, tem te feito uma pessoa destemperada, uma pessoa sem sabor, uma pessoa insípida. O Espírito Santo revela agora tudo aquilo que tem te deixado destemperada. Revela-nos mesmo, Espírito Santo, para que dessa forma nós lancemos fora da nossa vida. E você que o Espírito Santo já tem revelado, vai lançando fora, vai dizendo: Espírito Santo, eu renuncio a todas essas coisas, Espírito Santo. A todas essas situações, Espírito Santo, eu renuncio. Meu irmão, minha irmã, a gente fala muito sobre idolatria. E muitas vezes nós somos idólatras de pessoas. Fiamos as nossas vidas em pessoas. Muitas vezes a gente é idólatra do dinheiro, do trabalho. O Espírito Santo está te revelando agora o que tem te aterrado, o que tem te feito ficar aterrado às coisas do mundo. Vai renunciando agora. Como a irmã disse, né? Se é a preguiça, renuncia agora em nome do Senhor. E é verdade, quantas vezes é instalado no nosso coração a preguiça. Às vezes nem está tão frio assim, mas nós a gente sente ao nosso redor uma frieza, a temperatura está bem mais abaixo que lá fora, e a gente fala: não, mas está tão frio, hoje eu não vou. Não pode chuviscar, que aos nossos olhos parece que está caindo um temporal, e a gente fala: eu não vou porque está chovendo. Vai renunciando agora a todas essas coisas, a esse espírito de sapiação, a esse espírito de enganação.
oração que tem elevado as coisas, tem superativado as coisas de forma que é uma formiguinha e você vê algo grande, um empecilho grande para que você não venha ao encontro do Senhor. Mas renunciando agora, eu renuncio. E fuja por 1000 caminhos, espírito de preguiça. Fuja por 1000 caminhos, espírito de sonolência. Quantas vezes vai dar na hora do grupo de oração, te dá um sono, verdade não é? Renuncie agora. Aquela tristeza, você fica a semana inteira esperando um grupo de oração, mas vai para a segunda-feira, o seu coração se enche de tristeza, e a vontade que você tem de ficar prostrado na sua casa. Renuncie isso agora. Eu renuncio. Nós renunciamos. Vem, Espírito Santo. Vai pedindo para o Espírito Santo encher o seu coração agora. Tomar lugar dessas coisas que saíram. Tomar lugar dessas coisas que te dominavam, que saíram. Toma conta agora, Espírito Santo. Toma conta. Toma conta, Espírito Santo. Eu sou todo tudo. Vai dizendo o Espírito Santo agora, eu sou todo tudo. Eu sou toda tudo. Espírito Santo de Deus, é nessa hora, como católicos, que nós clamamos: vem, Espírito Santo, como em Pentecostes, repousa mesmo sobre cada um de nós com línguas de fogo. E quantos corações vazios, preenche agora, Espírito Santo. Tira de nós toda a covardia, tira de nós toda a indiferença ao Evangelho. Dá-nos a coragem necessária para nós assumirmos o nosso lugar no mundo, que é como discípulos e discípulas de Jesus, a impactar tudo que está na nossa volta. Vem, Espírito Santo, em nós, de forma que em todos os ambientes que nós entrarmos, aquele ambiente seja transformado. Se lá houver alguma coisa ruim, fuja por 1000 caminhos, porque nós estamos com a presença do Senhor. Ou seja, nós somos verdadeiramente outros cristãos, outros cristos. Vinde, Espírito Santo. Vá pedir o Espírito Santo também na sua casa. Nós que temos a nossa ejaculatória, não eu em minha casa serviremos ao Senhor. Vai dizendo, Espírito Santo, nós que rezamos sempre essa promessa, nós que clamamos sempre essa verdade sobre as nossas famílias. Vai lá na minha casa agora. Eu estou aqui visualizando a minha casa, visualiza a sua casa agora. Os que moram na sua casa. Eu estou aqui visualizando o portão de entrada da minha casa. Eu estou lá abrindo o portão para que o Espírito Santo venha. Faça o mesmo agora, meu irmão. Entra, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo. E vai apresentando cada cômodo da sua casa.
Eu não sei aonde a porta de entrada dá na sua casa, você sabe, vai apresentando ao Espírito Santo. Se é a sala, fala aqui, Espírito Santo, entra mesmo. Eu quero consagrar a sala da minha casa a Ti, ó Espírito Santo. Vá apresentando. Talvez os seus estejam lá na sala agora. Vai consagrando eles também ao Espírito Santo. Vai consagrando todos os seus. Vai apresentando ao Espírito Santo os quartos da sua sala, da sua casa. Os banheiros. Eu não sei como é a sua casa. Vai apresentando. Se tem varanda, apresenta. Apresenta tudo. Os corredores. Vai apresentando tudo. Cada batente das portas. Vai apresentando. Oi, alalá. Se tem animal de estimação, vai apresentando ao Espírito Santo. Tudo é do Espírito agora. Xericanta alalá, xericanta alalá. Sobretudo nossas esposos, filhos e filhas. E alalá, xericanta alalá. Nós te apresentamos agora. Tudo que tem nessas casas, nesses lares, toca, Espírito Santo. Oi, na dispensa, nas contas a pagar, pede ao Espírito Santo agora. E vem a palavra de desespero sobre as contas a pagar. Pede ao Espírito Santo agora. Para tocar nessas situações. Ela vai nós te apresentamos, Espírito. Nós te apresentamos. Nas enfermidades, dentro da sua casa tem uma enfermidade, apresenta ao Espírito Santo agora. As pessoas enfermas. Apresenta ao Espírito. Quantos dos nossos mergulhados na depressão, quantos dos nossos deprimidos, sem vontade de nada, sem perspectiva de vida, pede ao Espírito Santo agora seu toque. Toque. Os vícios. Agora, quantos pais têm se perdido no vício dos jogos? Apresenta ao Espírito Santo no vício das drogadições. Vai apresentando ao Espírito Santo. Espírito Santo, nós te apresentamos dentro dessa casa, de forma que nada, nenhuma situação fique sem seu toque. Vinde, Espírito Santo de Deus. Já vai assim agradecendo a Deus, agradece a Deus. Vai dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu toque, obrigado por tudo aquilo que o Senhor revelou no meu coração. Muito obrigado. Obrigado por esse grupo de oração. Sobretudo pela sua presença nesse grupo. Obrigado pelos seus feitos. Muito obrigado. Agradecemos, meu irmão e irmã. Temos muito que agradecer a Deus, verdade ou não? Agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus.
Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado pela sua misericórdia. Sua misericórdia se estende a nós. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Ainda que me falte as palavras, ainda que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ficar de pé. A gente começou com um abraço, né? Então, um abraço nesse irmão, nessa irmã. Fala assim para ele, fica firme. Estivemos reunidos, vamos permanecer